noite, HQueiros! Pô, faz tempo, hein? Faz tempo. Faz tempo. Estamos de volta, depois de umas férias meio forçadas, né? Mas ainda estamos aqui e para comemorar, agora vai ser um episódio duplo da saga do clone do Homem-Aranha. Os Galerinha. 22 e 23 em um único episódio. É isso aí. Eu tava. E vou dizer, eu tava com saudade de um personagem misterioso surgindo assim na saga, surgindo de repente aí. Então, vamos ver o que acontece. E comigo aqui a gente tem Felipe Fares, que eu não vou apontar porque eu percebi que eu aponto e no vídeo vai para um lado errado. Então você aponta pro lado que você não sabe que é o. Você acha que não é o certo. Cima, ó. Eu vou apontar Boa. pra cima, pronto. E aí, isso vamos mais uma vez pro falar da história que deveria ter concluído a saga do clone, mas não concluiu porque a ganância falou mais alta. E vamos fazer mais alguns meses de clone, né? De novo. Mais uma história que tinha que ter concluído essa bagaça. Puta que pariu, né? Cara, é um negócio tão engraçado, porque, tipo, assim, já dando um resumo do episódio de hoje, você vai vendo que a história quer levar pra um bagulho que vai acabar, e aí, tipo, no último quadrinho, eles vão fazer alguma coisa pra, tipo assim, foda-se, é só mais uma parte. Tipo, é isso aí. E com a gente aqui também, ele, o mestre dos formatinhos, Fernando Petrucci. Aí, Aqui, ó, é a hora do flagra. Homem-Aranha flagrado. É isso que a gente vai falar aqui hoje. Caramba, câmera escondida pegou ele. Nossa, cara, que maravilha. Quando era o Peter, essas coisas não aconteciam, cara. Ali tinha mais cuidado, né? Que vacilo, mano. Que vacilo. E essas histórias, hoje em dia, né? Pô, ficaria difícil esconder a identidade secreta, né? Com um monte de câmera nas ruas. Não tem como, né, cara? Todo mundo com celularzinho. Não dá, né, cara? Pô, tem que tomar mais cuidado. Sem condições. Pois é. É isso aí, pois é. Então, vamos lá. Pessoal, a Rinite tá me atacando, então acho que eu vou invocar o velho de guerra aqui. Pois é. Assim fica melhor, né? Assim não incomoda ninguém. Então, vamos embora. Temos aí mais um arco. Era para ser o definitivo, mas não foi. Um arco chamado Blood Brothers, Irmãos de Sangue. É assim que foi chamado aqui no BR. Você tem aí, Fernando? Tá fácil aí? Vamos lá, a gente vai falar de Teia do Aranha 104 e Homem-Aranha número 181. Tá aqui, ó. A Fúria do Magma e Flagrado. Cara, difícil de falar se o nome é exatamente esse, tá? Acho que não. Ela começa com Alvo, 2 pontos, Homem-Aranha. Esse é o nome que a gente tem aqui. Tá? E depois não aparece outro nome. Se bem que mais para frente, se eu não me engano, eles começam a falar de irmãos de sangue, tá? Mas começa desse jeito aqui a história. Alvo, Homem-Aranha. Tranquilo. Bacana. Tranquilo. E essa primeira história aqui, ela procura dar um desfecho para aquela questão do esqueleto, né? E também tem a questão do Ben Reilly, né? Lidando com aquele problema que o pai da namorada dele, na verdade, foi o cara que estava lá e que matou o tio Ben. É isso, né? Exatamente. E ela culpa o Aranha pela prisão dele, né? Porque ele morre na cadeia, mas ela fala assim, né? Não, quem prendeu ele foi o Aranha injustamente, né? Na verdade, essa história de morrer na cadeia é meio balela. Porque existe uma história antigona do Aranha que ele tem aí um... Bom, posso estar mais ou menos enganado, mas existe aí um confronto final aí, que acho que foi na Amazing Spider-Man 200, e onde efetivamente o assaltante, ele... Que eu me lembro, tá? Faz muito tempo que eu não essa história, eu ainda era criança, faz tempo que eu não releio, mas acho que o assaltante, ele sai da cadeia e ele acaba sendo confrontado pela aranha e acho que realmente ele acaba morrendo de um ataque do coração por conta disso. Posso estar enganado, mas se não me engano é isso. Saiu no formatinho da Abril essa história lá no começo, acho que se não me engano foi no número 8 da coleção do Aranha. Mas sim, tem tudo isso aí. No fim, o bandido morreu nas mãos do Aranha mesmo. Enfim, cara, mas assim, eu até que eu gosto desse plot aí, dessa mulher ser
a filha do bandidão, do bandido, porque, puta, traz aquele novelão que é característico do Aranha, né? Traz aquele negócio tipo, putz, mano, você que na verdade não é você, é seu irmão gêmeo maligno e quer me matar, tal. Pô, até é legal essas histórias, cara, é bacana, um dramalhão aí. Pro Aranha nunca a desgraça é pouca. Então, Não. tem que acontecer essas coisas aqui. Pois é, né? Aqui o ponto é exatamente esse, né? E é curioso porque tá lá o Ben Reilly com a namorada, que eu já não lembro o nome dela. Qual é o nome dela mesmo? Jéssica? Meu Deus. Jéssica, é isso, Jéssica. E acontece alguma coisa ali, os bandidos ali assaltando e tal, e ele percebe essa situação, precisa ir embora para, né, para assumir o manto do Homem-Aranha, e ela vai também atrás porque ela quer tirar foto, né? Enfim, é a fotógrafa da vez. Essa profissão era muito importante, né? No passado, né? Puta merda. Sim. E, bom, ainda não deixa de ser. Mas aí o Aranha acaba dando um jeito na galera lá, só que ele vai tirar a máscara ali, se trocar, ela tá lá e tira uma foto dele. Essas coincidências da vida que ela vai seguindo. Novato, né, cara? Novato. O Peter Parker não cometia esses erros, né? Não. Pois é, o Peter Parker que vale não fazia isso. Muito bem. Aqui para mim termina a parte 1. Ela revelando aqui a foto e tal, matou o pai, aquele dilema, o cara que ela ama, ao mesmo tempo é o cara que matou o pai dela. O cara que ela mais odeia é o namorado dela. É isso, né? E ao mesmo tempo a gente se vê as voltas com Peter Parker e Mary Jane. Também, assim, meio que trabalhando lá pro Jameson na questão do esqueleto, mas também o Peter tá com a pulga atrás da orelha. Ele quer ir atrás do Sword Trainer que ele acha que o Trainer não foi assim exatamente honesto na questão dos testes que foram feitos para determinar quem era o clone e quem era o original final, né? Pois é, né? Como ele acreditou assim tão facilmente. Que ele viu também os resultados ali, né? A questão ele e o Ben fizeram os testes, né? Então, mas ainda tem aí uma certa dúvida da parte dele. Da parte do Ben, não. Da parte do Ben, o Trainer é parceiro, é confiável e é isso aí. Sim. E isso provoca aí uma rixa entre os dois, entre o Ben e o Peter. Então, eles começam a ficar meio nervosos aí um com o outro, né? Lembrando que o Peter não tem mais os poderes dele. Verdade. Bem lembrado, porque aqui na história seguinte ele vai levar um pau de uma trupe absolutamente bizarra, né? Qual o nome da galera? É a Cela 12? Cela 12. Cara. Cela 12, né? Uns caras um mais bizarro que o outro. Acho que já não tinha mais nome para vilão, acho. Tem que dar um foco aqui pra galera. Um mais genérico que o outro, cara. E completamente descartáveis, né? Totalmente. Totalmente descartável isso aqui, cara. Uma trupe assim que não vale mencionar muito, né? Tá louco. Pois é. Louco. Apesar de que a gente tem aí um vilão clássico da Aranha trabalhando com eles. O Duende Macabro também tá nessa, não tá? Ele acaba... Vai aparecer mais pra frente só na história, isso que eu ia falar. Ele vai revelar um pouquinho mais pra frente, com uma outra aparência tradicional dele, né? Mas, caras, aqui já começa aquele problema, né? De que... É aqui que já começa o problema do Ben Reilly, que apaga os dados dele, que ele não consegue pagar mais nada, né? Já começa a ter problemas. Porque... Não, excelente. Tipo assim, os caras conseguem fazer um negócio com o Ben, porque eles fazem isso e eles explodem a cafeteria, né? Aí que dá toda a merda. Porque, tipo, assim, começa a ter muito aquele negócio do... Assim, descobriram quem é o Ben, né? Que o Ben é o Aranha e, cara, estão fazendo a vida dele inferno, né? Exato. E o Trainer aparece aqui com esse cara misterioso. Ele tá lá, o Trainer ali trabalhando para ele, né? A figura. Cara, eu vou falar que quando bati a cara nele, eu achei que até que ele ia ser o Abutre, viu? Eu também. Aqui achei que era o Abutre. Velhão, de verde. Eu falei, caraca,
É o Abutre, só que não, tipo, é só mais um velho, né? Mais um velho cara misterioso. Tinha tudo Sim. pra ser o Abutre, né? Querendo aqui ficar mais jovem, tá? Cara, Enfim. tipo, até o plot, velho. Tipo, acho que não sei, sabe? Acho que não colocaram o Abutre porque, sei lá, tipo, tava. Não sei, velho. Nossa, o Abutre aparece lá no comecinho da saga do clone. Não sei se é na saga mesmo ou um Foi. pouquinho antes. Eu não lembro, Não, é mas na ele. saga, lembra? Que É era na a parada saga do mesmo? veneno. Foi na parada do Nossa veneno. Lá senhora, atrás. Ele que envenenava o Peter, né? Exato, o Peter quase morre naquele negócio lá. É muita coisa Foi. acontecendo. Mas nessa É. história aqui, o mais legal, cara, é a homenagem aqui ao Batman, né? Eu Putz, acho que aqui cara. tem o mais Cara, interessante que aqui, negócio, tipo, descarada aqui a descarado, mexida do velho. Batman aqui, né? O cara vai saltar ali no beco, puxa o colar, tal. E eu tava lendo isso aqui, tava na cara que era o Batman, mas os caras não deixam a dúvida, né? Mano, Põe o ali cara dá de logo, velho. ele aqui com o logozinho do Batman, não estão nem aí, cara. Sim, cara, tipo, então, os caras, tipo, tava na loucura, assim. Ele fala assim, pra mim é um herói, pai. Puta, que da hora, cara. Não, e assim, né, eles estão zoando que no mundo Marvel não existirá Batman, porque os heróis daqui salvariam a criança, né? Que Caraca. coisa. É uma Mãe, zoeira, né? né? Tipo, É. é foda, né? Porque, cara, se o Salvou a herói mãe e estiver o em todo pai, lugar. verdade. Eu não Se o tinha herói feito estiver em essa todo lugar. avaliação, não, Não, Felipe. tipo, acho que é uma zoeira. Tipo assim, aqui o Aqui os herói caras salva, salvaram. então você não teria o outro herói, né? Puta merda, da Cara, hora. Por isso que ele é o herói dele. Puta, bem legal, bacana. Muito bom, olha aí. Camadas aí de Homem-Aranha, saga do clone. Bom, mas é isso, né? Termina com o Peter Parker tomando um pau desses vilões aleatórios e o Ben Reilly voltando e o cafezinho dele pegando fogo. Está esquentando, né? Só falando do cara misterioso que tá lá trabalhando com o Sword Trainer, assim, a intenção original, a gente ainda vai falar muito mais desse personagem, mas a intenção original era que ele seria o grande organizador sim. por trás da saga do clone e que estaria fazendo da vida do Peter e do Ben um inferno. Então, e assim, realmente, essa seria a história para encerrar tudo. Né? Isso era um fato, mas né, não foi o que aconteceu. Uma pena. Pois é. Bom, aqui a gente chega na terceira história, já com a gente sendo agraciado aí pela arte do Romitinha, né? Uhum. Novamente destoa, Mais uma vez. né? É impressionante Mais uma vez, cara. a diferença, né? Caraca, Nossa, tô cara, folheando aqui, total. você Cara, fica apesar tenso, de né? que um dos títulos, agora eu não vou me lembrar qual título era desenhado por quem, mas um deles tinha o Dan Jurgens desenhando e o outro tinha o Mark Bagley. Pô, são um monte de gente de peso. O Mark Bagley foi aqui da edição número 2, que é da... É. Não dá pra achar isso fácil. Não, Não é que seja ruim a arte dos demais, né? Não, mas o Mas estilo do Romitinha destoa. o estilo do Cara. Remix é muito próprio, né, cara? Muito característico. E casa muito com o Aranha, né? O Romitinha no Aranha fica muito bom, né? Sim. Fica mesmo, cara. Bom, aqui a história chama Mergulho nas Trevas. De fato, não tem nada de irmandade aqui, de sangue, nada do tipo, irmão de sangue, nada do tipo. Mergulho nas Trevas. E ele enfrenta novamente, né? Novamente não. Aí ele vai enfrentar esses vilões aleatórios que tinham dado um pau no Peter Parker. E aparece o Duende Macabro. Ó, seu novo visual, que lembrando aqui o Doutor Destino, olha aí que beleza. Né? Cara, eu acho que esse visual só durou essa história, viu? Cara, não lembrava Cara, desse mas visual. esse visual é muito cria dos anos 90, né? Cara, você bate o olho e você fala, caramba, mano, é meio ciborgue, assim, você fala, velho, isso daqui é puro e assim, anos 90, né, datado. Hoje em dia é datado, ruim, é genérico, né? Acho que a palavra certa é isso. É genérico. Sendo que o visual original, cara, era um visual bacana, meu, do Duende Macabro. Era um negócio que tinha uma certa referência ao Duende Verde, porque a origem do Duende Macabro tá atrelado ao Duende Verde, afinal de contas, mas era uma evolução, era algo diferente. Também, ao mesmo tempo que homenageava, também era diferente. Então, era muito legal o visual original do Macabro. Pois é, né? Os anos 90 faziam isso, né? Pois é. E aqui ele tem, né, a navezinha dele, né?
Tá e voando. aqui, né? E aqui tem a zoeira, porque como agora a gente tá com o Aranha do bem, né? O Ben, ele fala, né? Ah, então é o Duende Verde? Aí ele fala, não, você não me lembra de mim, não. Você não lembra de mim, não. Ele fala aqui, em versão cibernética. Meu, Ai, que gente. Aí ele solta palhaçada. os raios e tal. Puta que pariu. Enfim. É a O, versão o, cibernética. o blog ainda comenta, né? O blog ainda comenta que acho que era o Howard Mack, o escritor dessa história. Esse é o segundo Duende Macabro, não é o primeiro, não é o que foi criado originalmente. Uhum. E esse escritor já tinha tentado dar uma certa relevância para esse personagem antes e não tinha conseguido. Então já é a segunda tentativa de tornar Coitado. esse segundo Duende Macabro relevante. E mesmo assim não foi para frente. Não era pra ser, né, Fábio? Não era era. pra ser. Não era, o cara é. Não, e o ponto é que esse Duende Macabro acaba derrotando o Homem-Aranha. Ele só não é ali executado pelo Aranha porque é o trainer, né? Ele pede pra parar. O trainer se revela. Uhum. Ele pede pra parar ali, mas ele se revela que tá junto ali com o Duende Macabro, né? E ele só se arrasta ali pra chegar na casa do Peter e da Mary Jane, todo destruído, assim, termina essa parte. Falando que a conclusão seria na revista do Aranha 181, porque esse restinho aqui, aí, a gente não vai falar hoje, mas é o novo Duende Verde. Olha aqui. Tá aqui. Aí. Essas histórias aí até que eram simpáticas, cara. Era desenhado pelo. Ah, você não? Essa eu não li, mas é. Puta, me fugiu o nome do desenhista. Scott Era o McDaniel. Scott McDaniel. Não Esse- é lá. Esse é Não é aquele lá um Duende grande Verde. desenhista, né? Esse é aquele Duende Verde bonzinho lá. Esse é aquele Duende Verde bonzinho que a gente leu numa das histórias lá, que era que ficou apaixonado pela. Por quem mesmo? Foi a estonteante? Estonteante, acho que foi, não foi? Era uma mina que fazia o Big Brother dos bandidos lá. Não era estonteante, não, mas eu não vou lembrar o nome dela. Era outra. Puta, qual é o Era nome outra. dela? Puta, é verdade. Mas enfim, Não era irrelevante. joystick, não era? Joystick. Puta que pariu. Isso é foda. Ai, isso aí. gente. Puta, sei lá, esse Scott McDaniel aí tem hora que ele me agrada, tem hora que eu acho uma bosta, sei lá, esse desenhista aí. Mas enfim. Tudo bem. Que curioso. Agora a gente vai para a edição aqui da Fúria do Magma, né? E aí sim, a Abril vai começar a chamar a história de Irmãos de Sangue. Aí, ó. E para não botar defeito, parte 4. Cara, isso deve ser muito legal, né? As Isso outras não tinham parte 1, parte 2, Imagina o cara pegando e falando, que porra é essa? O bagulho começou na 4. Cadê as outras 3 partes? Que não tá, aqui não fala parte 1, parte 2, parte 3. Beleza. Não fala. Que isso, cara? Pra induzir a galera em erro, hein? Nossa, não, vamos corrigir, vai. É que assim, a 1 não fala mesmo, a 1 não tem. Na 3, eles enfiaram aqui um parte 3, ó. Eu nem tinha reparado. Mano. Na 1 não tem parte 1. Deixa eu ver se a 2 tem. Na 2 tem parte 2. Não tá falando Irmãos de Sangue. Tipo, eles foram incorporando o nome. Parte 4. Agora é Irmãos de Sangue. Gente, antes de partir para essa história, o que vocês acham da gente abordar o que foi os comentários lá do blog, cara? Boa, com certeza. Porque essa parte é embaçada. Essa parte é embaçada. A gente tá já num período onde a equipe criativa estava tentando achar uma forma de encerrar toda essa lambança de um jeito que eles julgassem dignos, de um jeito que eles não nas palavras deles, de um jeito que eles não fariam os fãs se sentirem enganados. Então, o que eles precisavam fazer? Eles queriam encerrar de um jeito que fosse bacana, de um jeito que não seria algo simples do tipo, não, na verdade o Peter é o Peter e o Ben é o clone e pronto, acabou. E então, assim, o Ben tinha que se encerrar com o Ben tendo uma certa relevância e o Peter também, e todo mundo tinha que sair feliz e o mundo ia ser perfeito e tudo ia ser as mil maravilhas. Então, era uma época onde memorandos ou post-its voavam para lá e para cá na redação. Imagina isso. Com todo mundo dando ideia do que os caras deveriam escrever nos gibis.
Todo mundo. Tipo, editores, assistentes de editores, os escritores que escreviam outras coisas que não tinham nada a ver com a Aranha, gente que não escrevia nada. Era uma lambança. Acho que no episódio anterior a gente comentou uma dessas ideias, mas a de hoje é absurda. A de hoje é um absurdo. Vocês querem? Não, por favor, Fábio. Pode de seguir, boa. pode seguir. Um loop temporal. Gente. Nossa. Um loop temporal. A solução definitiva. Nenhum dos dois é o clone. Os dois são Peter Parker. O que vocês acham disso? Cara, Nossa. não, e é engraçado porque eles falam isso, né, Fábio? E eles falam que eles iriam usar o Scryer pra ser o Bambam, né? Cara, Não. Cara, acho que o Scryer ia ser o Mephisto, né? Uma parada dessa, tipo, cara. Ia ser uma total. bosta, cara. Ia ser uma. Ah, não, cara. E eles perder a mão de. Essa é a ideia que por muito tempo quase foi pra frente. Ainda esse é o pior. Acho que essa é a ideia que mais chegou perto de ser a definitiva. Ia chegar um ponto em que o Judas Traveler ia se revelar um anjo, o Scryer ia se revelar o Mephisto. Ai, cara. E aí eles iam ter todo um embate entre eles, o Scryer enfrentando o Mephisto, o Scryer enfrentando o Traveler. E aí, em determinado momento, o Peter ia atacar o Scryer e o Scryer ia vaporizar ele. Pá! E aí o Ben ia ficar puto. E ia partir pra cima do Scryer, ia dar um pau no Scryer, e aí o Scryer ia revelar que ele era o Mephisto. E aí o Mephisto ia falar assim: ah, mas então o que você daria pra ter o Peter de volta? E aí o Ben falava assim: eu daria até a minha alma pra ter ele de volta. E aí o Mephisto ia falar assim: então pode ficar tranquilo, porque ele não morreu. Você é ele! Ai, gente, ai. Nossa, cara. E aí ia revelar que em vez de vaporizar o Peter, ele mandou ele para 5 anos no passado, Sim, lá para aquela chaminé onde o Chacal achou ele e fez ele acreditar que ele era o clone. E aí ele foi embora achando que ele era um clone. E aí ele viveu esses 5 anos como Ben Reilly. Cara, é muita piração, velho. É muita piração. E tipo, e no final de tudo isso, o Ben ia ser o Peter com todas as memórias de tudo que tinha acontecido. E aí a Mary Jane ia perder o bebê, ia deixar ele, e ele ia ser o Homem-Aranha solteirão, feliz e contente pra sempre. Cara, é muita pira, velho. Que merda, cara. Os caras achavam que isso não ia ofender ninguém, mano. Não, cara. Nossa, no lixo, né, cara? Essa alternativa aí é bem diferente. Diferente é uma boa definição, né? Bora diferente nisso, né? Mas eu tava procurando uma solução. Porque tinha que ter um fim isso daí. Isso, queira ou não queira, dava né? Era uma alternativa. O Glenn Greenberg, que é o cara que dá todos esses detalhes de bastidores, ele fala que ele foi um grande defensor dessa história. Porque, assim, podia não ser um negócio bom, mas podia não ser um final bom, mas era um final, cara. Era um final. Mas, assim, e novamente, tem um cara que a gente tem que agradecer pela gente não ter lido essa história. Novamente, Dan Jurgens surge pra botar a mão na consciência e falar assim, gente, isso não é uma história do Homem-Aranha. O Homem-Aranha nem faz nada nessa história. O Homem-Aranha nem tem participação, ele só se fode aqui. E ainda por cima, a gente fica sabendo a verdade a partir do príncipe das mentiras, que é o Mephisto. Nossa. Então como é que a gente vai confiar nessa bagaça? Cara, o Dan Jurgens, ele escreveu 5 histórias, eu acho, 5 ou 6 histórias em todo esse negócio, e o cara foi um herói, cara. O cara conseguiu ainda e assim, é engraçado, essa porra dessa saga, velho. É engraçado porque, assim, mostra o quanto que ele ficou desgastado com isso, né? Cara... Não, ficou puto, cara. Não dá, puto, velho, contrataram ele pra escrever o Homem-Aranha, cara. E quando ele chega, não, tem isso aqui, ó.
Porra, toda essa lambança aqui, velho. Porra, Que momento para escrever Homem-Aranha. Caralho, mano, que embaçado. E aí, assim, a partir daí, a partir do momento que caiu por terra esse negócio, eles começam a desembaratar alguma coisa. E aí novamente, o memorando do Dan Jurgens fala, se a gente vai terminar isso, tem que ser uma história clássica do Homem-Aranha, tem que ser uma história épica do Homem-Aranha. Então, tipo, vamos botar que é um vilão clássico dele que tá por trás de tudo, e aí no final ele sai na mão no meio da cidade e tal, vamos botar alguma coisa assim. E aí começou a nascer essa história que a gente tá falando agora, Blood Brothers. Originalmente, no memorando do Dan Jurgens, a ideia era, vai ser o Dr. Octopus. Caramba. Que é, ao lado do Duende Verde, o grande vilão do Homem-Aranha. Na época tava morto, mas dane-se, esses caras voltam mesmo, foda-se. Tinha morrido recentemente, inclusive. A gente tinha morrido recentemente. Pois é, morto pelo Kane, né? Mas. Isso. Enfim. E aí restava a dúvida. Quem vai ser o Aranha afinal? Quem vai ser o Aranha afinal? E aí o Dan Jurgens falando, mano, vamos ser simples, cara. O Peter é o Aranha, o Ben é o clone. Foda-se. Vai enganar os leitores. Tá bom, vai ser uma farsa. Tá bom. E aí a discussão ia rolando. Tinha gente que falava assim, não, peraí. Vamos seguir o trilho que a gente tá seguindo. O Ben é o Peter e o Peter é o clone. Vamos seguir. Mas o pessoal já estava meio decidido a que o Peter tinha que voltar. E então, assim, as coisas entraram nesses trilhos aí. Então assim, essa história nasceu de toda essa lambança do loop tempo. Puta que pariu, né? É muito louco, cara. Olha. Pois é. E quem diria, né? Mephisto. Olha só, Mephisto. Que sei lá, que talvez até estão falando que vai aparecer nessa série aí da Marvel, Coração de Ferro, né? Apareceu já, agora... apareceu. Vamos falar. É o Borat. É o Borat. É ele mesmo? Porque... Mas não confirmaram, não assisti, mas confirmaram. Olha só, mano. Os caras estavam até com medo de usar esse porra. O Mephisto, hein? Quanto tempo depois? Estava tão sondado, né? Cotado para aparecer no... Não, já tinha virado meme, velho. Era todos, né? Tava virando meme já, desde o primeiro e só agora. Caramba. O Mephisto depois aparece mais pra frente, né? Nas histórias do Aranha ali mas não veio ao caso. A ideia ficou lá plantada, né, Fábio? Não vem mesmo que eu não quero nem ouvir falar dessa bosta aí, cara. Pra mim o Aranha acabou ali, cara. Olha, ali acabou. Eu digo com todas as letras, eu sou fã da saga do clone, cara, mas pra mim o Aranha acabou naquele Um Dia Mais, cara. Nossa, Um Dia Mais Não, Um Dia Mais é muito tapa na cara, velho. Sabe todo esse negócio que a gente discutiu agora, de uma ideia de merda pra foder o personagem? Um Dia Mais. Foi implementado. Ai, gente, mas pera aí que terminando essa saga, a gente destila ódio depois. Eu vou ficar um tempão sem falar de coisa ruim do Aranha depois dessa saga, viu? Verdade, mano. Vou falar só das coisas boas. Tudo bem. A gente vai encontrar algo legal para fazer a sequência. Pois é. Mas e aí? Quarta parte. Agora que chama Salto de Fé aqui, hein? Irmãos de Sangue, Salto de Fé, parte 4. Pô, aqui a discussão, né, do trainer com o enigmático, o abutre esquisito aqui e o Duende Macabro, né? Batendo boca aqui entre eles ali, não se entendendo, Ben Reilly todo detonado, ferrado, voltando pro pau aqui. E é interessante que ele tenta, né, reatar com a namoradinha dele, com a Jéssica, né? E rapidamente se desentende, mas não sem antes aqui uma propaganda do Batman no meio da revista Homem-Aranha. Caraca, velho. O Batman tava na outra história, ele apareceu aqui, ó. Aí. Pô, essa história do Batman é legal pra cacete, hein, velho? Olha. A surpreendente continuação de Contágio. Era a continuação do Contágio. Puta, adorava o Batman nessa. O Legado do Demônio. Putz, eu comprei essa aqui na época. Era legal mesmo. Era legal. E agora surge uma tal de Multivex, né? Que é a empresa lá. A gente tá falando do Batman ou tá falando do Aranha? Deixa o Batman de lado. Saga do clone, cara. Já falamos demais do Batman aqui por hoje. Não tem mais Batman.
É a Multivex, né? Multivex, que é uma subsidiária secreta da Oscorp, é isso? Tem Osborn no meio aí. Verdade, verdade. Olha as pistas aparecendo. Quem que é esse? Né? A gente já tem um nome do personagem misterioso até esse momento? Cara, eu lembro. Era Ogro, não era? Ele não era chamado de Ogro? Eu acho que fala Ogro, não fala não, Felipe? Que a leitura recente nossa é gringa, né? No gringa é Gaunt. Putz, mas eu acho que tem, cara. Acho que tem. Mas que eu me lembro é Ogro. Eu li a história faz tempo, mas esse nome não me é estranho, cara. Então, pistas de quem é esse cara, hein? Pistas sendo deixadas no caminho de quem é esse Ogro, afinal. Que é o personagem misterioso todo paramentado aí no suporte de vida, meio Darth Vader aí, meio Abutre. Cara, ele é bem visual do Abutre mesmo, né, cara? Sim. Cara, demais, velho. Não dá pra entender por que os caras não usaram, sabe? É isso aí. Bom, e aí, o que tá rolando nessa Multivex, Fernando? Você que leu por último essa história e tá com ela na mão aí. Cara, é tanta bagunça nisso daqui que é difícil. É difícil colocar as ideias em ordem. Mas a gente tem o pessoal da Sala 12 aqui, ó, que deu pau no Aranha lá, que depois aparece com a turminha do Duende Macabro, estão lá treinando e tal. Caras, é uma insanidade isso aqui. O Ben Reilly e o Homem-Aranha acabam indo até lá. Eu não lembro agora a conexão exata do que eles descobrem a pista aqui, mas eles vão até lá e se deparam com o Duende Macabro. Uma puta porque o Seward tá lá, né? O Seward Trainer tá lá. Sim. Então eles descobrem que ele tá lá, vão até lá, querem tirar a satisfação para descobrir o que diabo ele tá fazendo. E ali tem a treta com o Duende Macabro, uma briga desgranhenta aqui com ele. Mas nada se resolve, né, cara? Nesse primeiro momento aqui. E no final, o Peter e o Ben Reilly se desentendem novamente, né? Pra variar, né? Um tá puto com o outro ali e... Tudo culpa do Seward. Porque ele tá fazendo um jogo duplo, né? Pois é. Enfim. Nem sabe que jogo que ele tá fazendo, na verdade. Ninguém sabe, cara. Ninguém sabe. Mas ele quer proteger o Ben Reilly. Né? Isso, ele é o queridinho dele, não tem jeito. Mas assim, estamos caminhando para uma conclusão, né? Aparentemente, estamos caminhando para descobrir algumas verdades aí. Ou não? Acho que não, hein, cara. Acho que não. Tem aqui uma passagem, né, que o Peter ele mostra aqui pro Ben Reilly a história aqui do Duende Verde. Olha aí o Duende chegando, hein? Será que a gente tem Duende Verde aqui? Olha lá, o Norman, o Harry Osborn, né? E o Magma, cara, olha o Magma aqui. O Magma ele vai entrar na história agora. Ele é casado com a irmã do... Não, com a esposa, com a namorada lá do Harry, né? Não. Ele é o irmão. Ele é o irmão. O Magma é cunhado do Duende Verde, ele é cunhado do Harry. Do Harry, isso. Do Harry, Verde 2, sim. É ele. É isso aí. E sendo cunhado, por algum motivo, ele hoje, atualmente, né, ele é o CEO da Oscorp, a empresa do Norman, que depois passou para o Harry, etc. Isso, e ele vai na Multivex para investigar algumas falcatruas, ou é na Oscorp mesmo? Não, mas... é na Multivex. É interessante o jeito. Bom, é um spoiler, né? É um spoiler, mas assim, o Aranha acha que ele tá malcomunado, mas na verdade eles descobriram que a Multivex está usando os recursos da Oscorp, está roubando dinheiro da Oscorp e ele tá tentando descobrir o que eles estão fazendo, né? Exato. E aquela coisa clássica, né? Se desentende com a Aranha para depois ficar junto com ele. E tem uma cena interessante que o garotinho lá é o filho do Harry. Acho que é, né? Ele quebra o bonequinho do Homem-Aranha, né? Tá brincando com o bonequinho do Aranha e quebra a cabeça dele, né? Nessa época aí, o Harry tava morto. Sim. E pra esse moleque aí, a culpa é do Aranha. Então ele odeia o Aranha, né? O Harry, ele morre um pouquinho antes do início da saga do clone. Sim. Um pouquinho antes. Coisa pouca. Teve uma sequência de tragédia na vida do Aranha, né? Os pais voltam, mas na verdade não eram os pais dele. O Harry morre. E por aí vai, né? Antes de começar a grande saga do clone.
Mas, cara, é uma bagunça tão grande essa parte final aqui, que aí o Homem-Aranha, o Magma, tá todo mundo tretando ali com o pseudo-abutre, que é o ogro mesmo, eles chamam eles de ogro aqui. É o ogro, né? Cara, que confusão, que confusão. Sai na mão todo mundo. Mas e no Bastante meio de ação tudo nessa isso, história, né? no meio de tudo isso, o ogro quer que o Sword Trainer ajude ele a recuperar a saúde dele, né? Porque ele é um cara todo decrépito, né? Então, e ele precisa desses equipamentos para sobreviver. Então, e ele quer voltar a ter uma forma humana, assim, saudável, né? Então é para isso que o Sword Trainer tá lá. Uhum. Pois é, pois é. Mas e aí? Chegamos aos finalmente? Tá todo mundo saindo na mão, o ogro tá lá na máquina para ser curado. No final das Cara, contas, o que acontece? e o Peter Parker tá no meio dessa bagunça também, né? Sem poderes. Peter, sem poderes, o Peter, a Mary Jane, todo mundo tá nessa cena, o que sugeriria um desfecho, né? Tá todo mundo lá, né? Poxa, vamos revelar alguma coisa, mas não, né? Aqui tem até aquela ceninha do Peter Parker dando umas porradas no Ben Reilly ali, justamente para simular ele poder fugir, se soltar, utilizar o magma ali, soltar o magma também, todo mundo junto. E ali estoura, né? Aquele aparelho regenerador, vai tudo para os ares aqui, enfim. E a história final, acaba. a história acaba, porque assim, todo mundo esmagado ali, ninguém sabe para onde foi, quem sobreviveu, quem não sobreviveu. E a única mensagem, e aparece aqui, ó, no finalzinho tá todos eles aqui, os misteriosos estão aqui. Escaparam. Juntos, escaparam. E cara, a minha edição nem se dignifica a colocar um continua ou fim. É aqui mesmo e acabou, cara. Não tem mais nada. Nada. Você vai virar a página e aí, depois do Instituto Universal Brasileiro, né? Aí, ó, legal. Aí você já vai pro novo Duende Verde. Tá aqui. Mas é interessante abruptamente. Mas é interessante esse finalzinho, quando mostra que o Sword e o Ogro escaparam e ainda estão lá. O Ogro fala acho que é pro Sword que ele fala. Ele fala assim, na verdade eu trabalho para alguém muito mais perigoso, muito mais diabo. Eu trabalho para alguém que é o diabo em pessoa, alguma coisa assim. E aí, tipo, beleza, tem o Mastermind por trás do Mastermind, afinal de contas, né? Tem um cara puxando as cordinhas do ogro. Então, ainda vamos descobrir quem é esse manezão aí. Exatamente, porque aqui no final você tem o ogro e o trainer, e essas mãozinhas aqui, ó, vai aparecendo outro cara aqui, né? Pois eu acho que tá resumido, viu, Fábio? Não sei se no seu você falou mais coisa do que eu li aqui, tá? Provavelmente. Aí só aparecem as mãos aqui de quem estaria por trás de tudo isso, né? Abriu, não tinha espaço para colocar essas coisas no balão. Não precisava. Mas, cara, é isso, porque tava todo mundo reunido aqui. Né? Poderia realmente ter um desfecho. Tava toda a galera, velho. O trainer, o ogro, tava a Mary Jane, o Peter Parker, Ben Reilly, e não tem nada. Tipo, a história correu em círculos, né? Pois é. E por que será isso? Felipe, quer mandar aí? Por que será que rolou isso? Porque temos que fazer isso daqui vender, né? A gente não pode acabar agora, né? Puta, assim, cara, eles já iam fazer que esse Big Boss, como o Fábio falou antes, fosse o... Acho que já tinham ideias de botar o Osborn pra fechar tudo, mas, né, cara, não dá pra gente terminar agora, porque, afinal, tá todo mundo puto, mas tá vendendo. Então, se tá vendendo, vamos continuar? Vamos. E é isso, né? Assim, por que fechar em alta, né? Não, difícil. Temos uma história que pode ser boa pra gente encerrar. Não, mas vamos enrolar mais 6 meses. Assim. Pois porque essas histórias que a gente contou agora já foram 2 meses de história. Né? Os bastidores lá revelam, né? O ogro, como o Felipe falou, era para ser o Harry Osborn. E era para ele ser o grande vilão por trás da saga do clone. Era para ter sido ele. E assim, essa história ia regenerar ele, ia ter um grande embate entre ele e o Aranha, tal. No fim das contas, provavelmente o Ben ia ser o clone, o Peter ia ser o original, etc. E ia terminar tudo. Aí tem algumas coisas. No meio de tudo isso, o que estava rolando na Marvel?
eles tinham novamente um novo grande editor-chefe na parada, que era o Bob Harras. E aí o Bob Harras falou assim, putz, mas eu não acho que o Harry seja um vilão assim com a presença para causar toda essa treta aí na vida do Peter. Então, beleza. Então o Harry sai da parada. Quem é o ogro, então? Sei lá. Depois a gente pensa nisso. Pois é. E outra coisa que o Bob Harras mandou. Ele mandou assim, ó. Vai vir aí um grande evento dos X-Men. Então nada de encerrar a saga do clone pelo menos até outubro. Que agora eu não me lembro quantos meses a mais ia dar nessa bodega. Que saga seria essa, Fabio, do X-Men, sabe? O Massacre. Ah, o Massacre. O Massacre tava chegando, é verdade. Sim. O Massacre, que inclusive tem histórias aí do Peter e do Ben. Tem a fase. País do Massacre, Sim. Tem. Ou seja, novamente, assim, lembrando que a Era do Apocalipse já tinha ferrado um pouquinho aí o planejamento da saga do clone, e agora, novamente, o Massacre, de novo, impedindo os caras de fechar. Porque assim, eles pensaram, não vamos ter 2 grandes eventos fechando aí. No mínimo, ele falou assim, vocês já estão enrolando com essa saga do clone, enrola mais um pouco aí. Então, assim, não temos um final, a história que foi bolada para ser o final não dava para ser, e o cara que ia ser o vilão também não dava para ser. Ah, que beleza. Nossa. E outra coisa também. Outra coisa que... Isso eu acho que não foi o Bob Harras, foi o Bob Budiansky. Também não podia ser o Norman, porque o Norman era uma morte clássica dos quadrinhos e eles não acham que deveriam mexer nesse vespeiro. Tá bom pra vocês? Tá bom pra vocês? Então, assim, não é o Octopus, não pode ser o Harry, porque o Harry é um bosta, não pode ser o Norman, porque é uma morte muito animal, muito da hora pra ser desfeita. Então, é isso aí. Que coisa, não? Tinha que voltar o Scryer e o Judas Trevor. Nossa, meu Deus, né? Não pode usar os caras legais, vamos usar o Scryer e o Judas. Puxa, né, mano? Puta, os caras estavam desde o início, não é possível, cara. Porra, velho. Ai, cara, é uma coisa desanda, né? É isso aí. Então, fechamos então a parte 22 e 23, é isso? Aí temos um... Aí agora, mas só um último comentário. Essa história de adiar novamente o final da saga gerou uma baixa lamentável pra gente, que depois disso, Dan Jurgens resolveu largar o barco e tocar a subida dele de uma outra forma. Ele foi puto de uma forma bem justificada, e novamente, obrigado Dan Jurgens, porque mesmo assim salvou essa bodega. Salvou, mano. Salvou. Tinha muito escritor bom aí, a gente tinha... Bom, durante quase a saga inteira teve Tom DeFalco entregando boas histórias, teve J.M. DeMata escrevendo uns clássicos, mas na hora de botar as coisas no eixo, só o cara que matou o Super-Homem mesmo, hein? Verdade. Mas você vê, né? Matar o Super-Homem é mais fácil do que acabar com a vida do Aranha, então ele caiu fora, não dava, não. Não, beleza. Tá. Então é isso. Ficamos por aqui? Acho que sim, né? Opa! Ficamos. Isso aí. E, pessoal, você aí que gosta do nosso trabalho, considere dar o seu joinha nesse vídeo. Se você ficou aqui até o final, entre lá no nosso grupo do WhatsApp para trocar uma ideia com a gente. Procura a gente lá no Catarse, que a gente está lá também. E é isso aí. Muito obrigado e valeu. Valeu!